adaptações literárias que eu assisti, porém eu não li o livro. Hello pessoal, meu nome é Lili Viana de Tempo Literário e vamos falar daquelas adaptações literárias na qual eu assisti, porém eu não sabia ou não fazia ideia que era uma adaptação de livro e eu só descobri enquanto estava assistindo, porque aparece aqueles letreiros lá de abertura da série ou do filme dizendo baseado no livro tal. Pois é, acontece bastante isso comigo. Tanto que muitas vezes quando eu estou com a minha mãe, a gente sempre tá ali procurando alguma coisa pra gente assistir junto, sendo ela filme ou sendo ela série. E nesse meio tempo acaba que a gente assistindo, que é justamente adaptações de livros, sendo que eu não fazia ideia. Então eu vim compartilhar com vocês algumas adaptações na qual eu assisti toda ela, porém nada de ler livro, mas me deram sim aquela vontade de ler o livro, por conta, das adaptações. E vamos começar com a primeira adaptação literária, que basicamente é uma série feita pela AppTV, tá lá, já tem ali a primeira temporada completinha. Acredito que ela foi renovada para uma segunda temporada, que é Matéria Escura. Eu assisti essa série, eu sabia já, de antemão, que Matéria Escura era uma adaptação de um livro, eu já tinha em mente, só que eu fiquei muito curiosa para assistir. Tanto que eu não sabia muito da trama, sei que eu botei o primeiro episódio e comecei a assistir. E eu literalmente me apaixonei, porque eu amo muito essa questão de ficção científica que envolve o quesito de multiverso. Basicamente, em Matéria Escura, a gente vai acompanhar um professor, acho que ele é um professor quântico de uma disciplina que envolve ciência, que eu não me lembro qual é, mas ele é um professor. E ele está em uma noite, ele sai ali com seu amigo para festejar uma promoção do seu amigo. Parece que ele foi promovido para algum tipo de coisa ali da área dele, que eu não lembro qual é. Sendo que quando ele está voltando para casa, ele acaba sendo atacado, acaba sendo assaltado, vamos dizer assim. Não só assaltado, mas sequestrado e acaba parando em um mundo totalmente diferente do dele. Ou seja, ele literalmente viajou entre o multiverso. E o que acontece é, nós temos aqui dois mundos totalmente diferentes. Ele está em um mundo onde ele não é casado com a mulher na qual ele é casado no primeiro livro, no outro mundo, e ele não tem filhos. Ou ele foi casado e perdeu o filho, alguma coisa assim. E ele meio que fica bastante confuso naquele mundo na qual ele não é a vida dele. Sendo que ele tinha, no outro mundo, ele tinha a família dele, tinha um filho, tinha um trabalho, tinha tudo. Sendo que ele vai parar em um mundo totalmente diferente, onde ele é um belo de um científico muito importante e que todo mundo conhece ele. Só que é claro que ele não tá casado com a mulher que ele realmente ama, não tem filhos, enfim, acredito que tenha ou ele tenha perdido, eu não lembro. Só que aí ele tenta fazer com que possa tentar entender o que está acontecendo ali, toda aquela situação. Enquanto no mundo na qual onde ele foi tirado, está ele próprio, só que com a família, com o filho. Ou seja, nós temos ali duas pessoas que são realmente iguais, simplesmente que trocaram de lugar. Só que o que foi sequestrado, que trocou de lugar, ele não fazia nem ideia. Então, basicamente, a gente acompanha esse professor tentando lidar com essa situação, com essa questão de multiverso e tentar voltar para sua família. E o que acontece é que ele conseguiu aí nesse outro mundo, ele próprio, vamos dizer assim, que ele é o personagem A e o outro é o personagem B, onde o personagem B, que é ele mesmo, conseguiu construir uma caixa de... Sabe aquela teoria do gato, de que ele tá dentro de uma caixa, mas ele tá morto e vivo ao mesmo tempo? Ou seja, esse personagem nessa terra, ele conseguiu concluir essa ideia, ele conseguiu fazer essa caixa, e essa caixa ele consegue abrir diversas portas para diversos mundos totalmente diferentes. Então ele vai tentar fazer de tudo para usar essa caixa e voltar para sua família e a salvar sua família. Porém, eu como nunca terminei de assistir essa série, eu acabei parando ali, acho que foi entre o 6º e o 7º episódio, porque eu acabei parando de assistir, mas eu quero muito terminar essa série.
Não só isso, eu quero ler o livro, que por sinal eu comprei o livro por conta da série e eu tenho aqui. E esse livro, ele tá na minha listinha, né, pra ler durante até o final de 2025. Eu espero muito poder conseguir ler esse livro. É uma ficção científica que muita gente que leu e se apaixonaram. Eu estou muito curiosa e eu estou muito obcecada porque eu quero muito ler esse livro. Tanto, né, como eu já falei, eu amo muito essa coisa de ficção científica, coisa de multiversos, coisa de mundos paralelos. Eu gosto bastante disso. E foi por conta da série que eu quero muito ler o livro. Mas não terminei a série, porém eu estou desejando muito terminá-la. E uma outra série que também é uma adaptação de um livro, na qual eu assisti a primeira e a segunda temporada. Essa eu posso dizer que sim, eu assisti ela completa e eu estou muito ansiosíssima para assistir a sua terceira temporada, porque ela foi renovada, que é a série Silo. Essa também é uma ficção científica, foi adaptada de um livro que já foi publicado há muitos anos atrás. Eu acredito que foi publicado entre ali em 2005 até no máximo 2011, 2013, mais ou menos. E é um livro que ele não está sendo mais publicado aqui no Brasil, ele deixou, né, de ser reimpresso, mas temos aí a edição em Kindle. E eu, sim, quero muito ler. E é uma trilogia, né? Nós temos Silo, temos A Ordem. Eu não lembro o nome do terceiro livro, mas eu vou deixar aqui a capa dos 3 livros para vocês verem. E assim, essa série, basicamente, nós vamos acompanhar um Silo que ele tá praticamente debaixo da terra, tá praticamente enterrado. E nesse ciclo mora muita gente. E é claro, esse Silo ele tem uma diversas hierarquias, ou seja, nós temos o fundo do Silo, que é basicamente os engenheiros, onde eles trabalham ali para conseguir manter o Silo muito bem, né, organizado, ou seja, onde tem eletricidade, luz, água, todo esse tipo de mantimento, as questões da parte elétrica do Silo. Então eles ficam ali na parte, no último do Silo. Então, ou seja, ele controla o Silo literalmente. E nós temos diversos andares, e cada andar são diversas famílias, diversas pessoas. Nós temos andares aí de medicina, nós temos os andares do judiciário, até o topo, que é justamente a cabeça do Silo. O que acontece, a gente acompanha ali uma protagonista, que por sinal eu esqueci o nome dela, mas ela trabalha no último do Silo ali, que é justamente na parte da engenharia. E ela acaba sendo escolhida para ser a próxima xerife do Silo. Por quê? Porque um dos namorados dela, né, que por sinal não era namorado, mas vamos dizer assim, eles ficavam da maneira escondida, porque de acordo com o Silo, ele vai para as questões de hierarquia. Então, ou seja, tem toda uma regra dentro daquele Silo, que para você ter constituir uma família, você tem que entrar em contato com o pessoal ali do judiciário para conseguir uma permissão, para ele dar o aval, para você conseguir ter uma família, para vocês conseguirem terem ali, né, um casamento. Enfim, então vai todo um processo de um montão de regras. E para vocês poderem ser um xerife, o dos xerife tem que dizer, não, eu estou selecionando essa pessoa para ser xerife, eu quero essa. Então, ou seja, e o que acontece? Que um desses namorados, né, não oficialmente, por conta, né, precisa de muitas regras, precisa seguir essa regra, acaba que acaba morrendo no livro. Só que ela acredita que ele não se matou, então ela quer descobrir o motivo disso. E o que acontece? Se vocês quebram ali alguma regra daquele Silo, ou você acaba desestabilizando, você é obrigada, de acordo com o judiciário, vestir uma armadura de astronauta e sair para o Silo limpar a câmara. Só que quando sai do Silo, essa pessoa, ela morre por conta do clima, porque ele é um clima cheio de coisas tóxicas. Só que tem um porém. Acontece muita coisa durante a série, porque ela começa a tentar justificar, porque começa a aparecer coisas estranhas durante a câmera, onde as pessoas veem uma imagem de um mundo muito bonito, com uma árvore verde, com um ar limpo, onde vocês conseguem sair dali, daquele Silo. E muita gente quer conseguir sair do Silo para poder ter uma vida ali de fora. Só que nós temos muitas coisas por trás dessas questões. E ela vai tentando ali, indo atrás para descobrir todo esse processo. Eles começam descobrindo coisas assim que você fica, meu Deus, gente. Enfim,
Sei que eu assisti, né, a primeira e a segunda temporada. Tô muito ansiosíssima para assistir a terceira, porque o final da segunda foi uma explosão de muitas informações. E por conta dessa série, eu fiquei com muita vontade de ler os livros, que é a trilogia, né? Eu estou muito curiosa para ler os livros. Eu não sei se realmente a série foi muito bem adaptada, se realmente está fiel ao livro, até porque, né, eu nem sequer li, mas tanto que é uma ficção científica, eu sou muito curiosa, amo esse tipo de gênero de filme, nesse caso eu sou mais de gênero de filme. Não leio muito ficção científica, mas eu assisto muito esse tipo de gênero de filme. Então, assim, fiquei muito curiosa e é óbvio que eu vou ler essa trilogia e eu ainda pretendo muito, né, assistir a terceira temporada, mesmo eu não tendo lido ainda, né, os livros. Mas quem sabe eu consiga ler, né, antes que saia, né, a sua terceira temporada. Mas essa é uma série maravilhosíssima. Como é que chama? A filmagem, a fotografia é maravilhosíssima. Então, assim, perfeita. Mas é isso. Eu só quero poder conseguir ler os livros, né, antes de sair a sua terceira temporada. E já uma outra adaptação que eu assisti e que está disponível na Prime Video, que é Pássaro Branco. Basicamente é um prequel ou uma spin-off de Extraordinário, que por sinal Extraordinário é um dos meus filmes maravilhosos favoritos. Eu amo o livro, né, porque eu li o livro. Eu não li Pássaro Branco, mas eu sei que é basicamente o prequel do Extraordinário, porque em Pássaro Branco, basicamente vai acompanhar a história de Julia, onde basicamente ele foi um dos meninos que fez bullying com algo em Extraordinário. Então, nesse filme, a gente vai vendo ele tentando lidar com todas as coisas que ele fez na escola. E sendo que, né, ele mudou de escola, tá numa escola nova, ele tá morando com a avó dele, e ele simplesmente meio que se sente desencaixado, ele não consegue se encaixar nessa nova escola, então ele meio que não se sente confortável. Só que o que acontece aqui nesse filme, ele quando ele vai, né, pra casa da avó, a avó vê que ele realmente não tá bem, que ele tá meio que tentando lidar com todas as consequências dos seus atos na qual ele praticou ali na outra escola lá com algo, né, da questão do bullying. E o que acontece? A avó dele simplesmente senta e começa a contar a sua história para ele, onde ela estava vivendo, se eu não me engano, é na França ou era na Itália, eu não lembro em que país ela estava vivendo, mas ela conta a sua história quando ela era uma criança, que simplesmente era justamente ali no início da Segunda Guerra Mundial, onde, né, os alemães começaram a invadir. E o mais curioso, né, o mais prático dessa história é que a avó dele é uma judia, então, ou seja, ela está contando a sua história de fato ali, de tudo que ela passou, de tudo que ela sofreu na sua própria pele. E o que acontece é, ela começa a contar a sua história, onde ela estava estudando, onde muita gente fazia bullying com um menino que tinha ali um probleminha na perna, então todo mundo fazia bullying com ele. Só que o que acontece é que a história vira, quando começa os alemães invadindo ali, né, o território onde ela vive, ela começa a perceber que as coisas começaram a mudar, ou seja, os judeus deixaram, né, de frequentar os locais onde, né, eles poderiam frequentar, eles não poderiam mais entrar naquela questão de lei, que eles são proibidos. Então ela começou a sentir essas coisas na pele. Quando ela estava na escola, os alemães vão nessa escola na qual ela estuda para simplesmente pegar os meninos que são, né, as crianças que são judias, para poderem levarem embora. Só que o que acontece? Uma das professoras, se não me engano, ela consegue fazer com que essas crianças, né, judia, consiga fugir. E ela é uma das que consegue fugir e acaba sendo protegida pelo menininho que estava sendo sofrendo bullying, né, pelo menino da escola. Então ela começa a entender toda essa questão, tipo, ele é um menino que estava sofrendo bullying e de todas as pessoas, né, que não ajudaram ela, foi justamente aquele que ela menos não dava bola, que ela não gostava. Então, assim, ela acaba aqui fazendo amizade com ele e aceitando sua amizade e criando ali um laço
não só um laço de amizade, mas também um laço de romance, né? Porque eles acabam criando ali um sentimento entre eles. Só que o livro, gente, o livro não. Só que o filme, ele é triste. Porque assim, eu não esperava, tá? Porque quando eu tava assistindo o filme, no meio do filme, eu tava assistindo, eu lembro perfeitamente, tava assistindo a minha mãe. Minha mãe simplesmente saiu, porque minha mãe já sabia o que ia acontecer. E eu fiquei, sei que quando ela voltou, eu tava com o meu rosto chorando, caindo assim de lágrimas, tipo, meu Deus. E ela me diretamente olhou pra mim e falou, eu levantei e saí porque eu sabia o que ia acontecer. Mas é um filme maravilhoso, eu super amei a história é maravilhosa, é emocionante, porém eu não li o livro, mas eu sei que tem um livro que se chama Pássaro Branco, eu quero muito ler o livro, eu sei que eu vou sofrer com o livro, porque se eu sofri com o filme, com o livro eu tenho toda certeza absoluta que eu vou chorar feito uma manteiga derretida, mas é isso. Sei que é um filme maravilhoso. Eu super indico para vocês assistirem, porque é uma história maravilhosa. E é claro, né, vai trazer essa temática, né, dessa questão da Segunda Guerra Mundial, das questões dos alemães invadindo ali. E vai sim voltar, né, nessa época aí, porque é uma época muito triste, muito trágica. Então, assim, é um filme pesado, mas também você vai entendendo as questões da história ali, né, da protagonista e do menino Julia. Então, assim, é maravilhoso e eu super indico para que vocês assistam. E eu, com certeza, vou ler o livro, né, em algum momento. E já uma outra adaptação que eu assisti, que é basicamente um romance super clichêzinho, bem aquele romance adolescente, sabe? Que é O Amor à Primeira Vista. Esse filme ele foi adaptado do livro, que é A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. Basicamente, a gente vai acompanhar aqui dois protagonistas, onde eles acabam se conhecendo ali dentro de um avião. Basicamente, a protagonista ela tá viajando para Londres para o casamento do seu pai, e ela acaba que perdendo o voo, e então ela acaba comprando uma passagem para o próximo voo. Só que aí, o que acontece é que ela acaba conhecendo um garoto que também está indo para Londres, só que a questão aqui é que os assuntos dele são totalmente diferentes à viagem dele. Um está indo para Londres para um casamento do seu pai, enquanto o outro está indo para Londres porque perdeu um membro de uma família, ou seja, um está passando por um luto e a outra está indo para festejar. E no meio dessa viagem, né, eles dois acabam que se conhecendo, se fazendo ali uma amizade de uma maneira bastante espontânea, e cada um deles vão contando ali com algumas situações bastante inusitadas. E é um filme que eu super adorei, eu achei muito engraçado, porque tem uma protagonista nesse filme que ela basicamente aparece em todos os filmes, em todas as cenas. Porque essa personagem, ela é a balconista do aeroporto, ela é a aeromoça, ela é a motorista de ônibus, ela é a motorista de táxi. E, gente, pra mim, ela foi a maior do filme. Pra mim, porque toda a cena que ela aparecia, eu e minha mãe ficava rindo, porque era muito engraçado. Mas é um filme bastante clichê, muito fofinho, daquele que você vai ter o coração bastante quentinho. Eu não li o livro, tá? Então, assim, basicamente, eu fiquei bastante curiosa para ler o livro. E esse filme basicamente mostra ali as questões, né, da probabilidade de você se apaixonar à primeira vista. Eu, nesse caso, eu não sei se realmente isso acontece, né? Mas, quem sabe o universo aí acaba me mostrando ao contrário da minha opinião, não é mesmo? Mas, assim, eu gostei bastante do filme e eu super indico para vocês que buscam aí, né, um filme bem clichêzinho e fofo para assistir. Esse literalmente é muito bom e eu adoro bastante. E já uma outra adaptação que eu assisti, porém, todavia, entretanto, não li o livro, mas basicamente o livro é uma trilogia, que é Feios, que se eu não me engano ele está na Netflix e foi produzido pela Netflix, acredito eu. Eu simplesmente assisti esse filme junto, né, com os meus pais, enfim, a gente assistiu. E assim, é uma ficção científica onde nós vamos acompanhar uma protagonista onde ela fica isolada dos outros pessoal. Ou seja, nós temos uma cidade onde nós temos umas pessoas que são consideradas maravilhosamente perfeitas, onde tem todos os seus traços muito bem feitos, os olhos do jeitinho que quer, o rosto, o cabelo, enfim. E por um outro lado, nós temos a protagonista que está dentro de uma escola onde todos ali são considerados feios.
E basicamente todos eles vão tentando ali, fazendo todo aquele procedimento para poder chegar em uma certa idade, se eu não me engano, acho que quando você completa 17 de anos, você passa pelo procedimento para vocês se tornarem perfeitos. Ou seja, vocês mudam ali o cabelo, o olho, o rosto, tudo que você considera em si mesmo feio, você simplesmente passa por essa cirurgia e você muda. Até mesmo o seu DNA, vamos dizer assim. E basicamente nós vamos acompanhando essa protagonista junto com outros que são basicamente um outro grupo, que eles são os rebeldes, vamos dizer assim, considerados rebeldes, onde eles acabam dizendo que eles são perfeitos do jeito que eles são. Então meio que nós temos aí uma bela crítica social, né, dessas questões de que eu não quero mudar nada em mim, que eu sou perfeita do jeito que eu sou. Então acaba entrando todas essas questões. Eu gostei do filme, achei o filme bastante interessante, porém, todavia, entretanto, eu não li o livro, mas eu já vi alguns comentários de muitas outras pessoas que assistiram a adaptação de Feio e que não gostaram nada, de que é totalmente diferente do livro, que o livro é 1000 vezes melhor. Enfim, sei que, né, eu não posso dar minha opinião, né, sobre essas diferenças entre o filme e o livro, porque eu não li, eu só assisti, mas eu gostei do filme, achei um filme bastante interessante. E assim, né, pra quem não leu o livro, realmente gostou do filme. Agora, se eu tivesse lido o livro, eu acho que provavelmente eu teria diversas questões ali. Mas, né, como eu não li o livro, eu gostei da adaptação, achei a adaptação boa. Nem sei se ela foi renovada para um segundo filme, se realmente vai existir, né, a continuação, porque o final realmente deixou ali em aberto, né, mas é sobre isso. Sei que, né, talvez eu leia um livro em algum momento na minha vida, mas vamos ver aí nos próximos capítulos. E já uma outra adaptação, que basicamente não é uma adaptação, mas é, vamos dizer assim, uma inspiração de um livro, que é Arglis, o Super Espião. Eu basicamente assisti também, né, com meus pais, a gente assistiu o filme, a gente gostou bastante do filme. O filme é bastante cômico, muito cenas, né, de ação. Basicamente, né, nesse filme nós vamos acompanhar uma escritora chamada Ellie Conway, onde ela escreve um romance de um agente super secreto. E ela vai escrevendo ali esse romance e faz bastante sucesso, sendo que o que acontece, a sua vida acaba virando ali de cabeça para baixo, onde ela acaba sendo atacada por uns caras ali bastante estranhos que estão atrás dela. Me perdi minha linha de raciocínio. Sendo que ela está sendo atacada por umas outras pessoas, então ela acaba sendo protegida por um outro cara, então tenta defender ela de todas as maneiras possíveis, sendo que ela acaba que analisando que todas essas situações que está acontecendo com ela é praticamente igual ao que ela escreve, então ela meio que fica perdida ali naquela linha ali de é ficção ou realmente está acontecendo. E um bom desse filme, que eu fiquei, assim, o filme inteiro de agonia, foi o bendito do gato. Minha mãe ficava rindo da minha cara, porque eu falei, meu Deus, gente, esse gato! Porque o gato fica dentro daquela bolsinha, né, de astronauta, e todas as cenas que aparecia com o gato, no meio da ação, e o gato sendo pulando pro lado, jogando pro outro, e eu ficava, meu Deus, o gato, pelo amor de Deus, salve esse gato! Eu só tava preocupada com o gato, gente. O filme inteiro era o gato. Eu falei, gente, por favor, proteja o gato. Eu não quero nem saber quem tá ali se massacrando, se batendo. Eu quero o gato protegido, sabe? Então, assim, gostei bastante do filme. Achei o filme bastante divertido, cômico. Tem muitas cenas de ações. Porém, ele é basicamente uma inspiração do livro. Tem um livro, porém eu não li o livro. Eu nem sei se o livro realmente foi publicado aqui no Brasil. Se for publicado, eu vou deixar a capa aqui para vocês verem, mas eu ainda não sei. Porém, mas eu gostei bastante do filme, achei o filme bastante divertido. Era aquele tipo de sessão da tarde, sabe? Sabe aquele filme de sessão da tarde? É bem assim. E eu super adorei, super achei divertido. É uma história bastante assim, mirabolante? É, mas é muito divertido. E assim, foi uma adaptação ou uma inspiração do livro que eu super gostei e adorei. Enfim, mas deixo aqui minha indicação para vocês assistirem se vocês querem aí um filme bem divertido e cômico.
Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essas são algumas adaptações literárias na qual eu assisti, porém não li o livro. Alguns deles, com certeza, eu vou ler o livro, como, por exemplo, Silo, A Matéria Escura, porque esses dois, assim, gente, são uma ficção científica maravilhosa e eu muito amei. E talvez eu leia uns outros, como, por exemplo, Amor, a Probabilidade de Amor à Primeira Vista. Talvez eu leia, ou talvez não, enfim. Mas é isso, gente. Comente aí no comentário qual a adaptação literária que vocês assistiram, porém não leu o livro, que eu quero saber. Mas é isso, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também não se esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, porque eu estou sempre ativa por lá. Então é isso, gente. Beijinho e até o próximo vídeo.